dizia que Deus é uma projeção das qualidades humanas idealizadas. Deus, então, não criou o homem à sua imagem e semelhança, e sim o contrário. O Feuerbach entendia que a religião faz mal. E a intenção dele era mostrar como, na realidade, Cristo, dentro do cristianismo, nada mais era que uma projeção humana de perfeição. Que nós hipotecamos nossas habilidades em Cristo. E a gente perde o usufruto delas. Feuerbach diz o seguinte: nós criamos Deus à nossa imagem e semelhança, obviamente, para ser o suprassumo de tudo que gostaríamos de ser e não podemos. Então o ser humano gostaria de ser amor? Deus é o suprassumo do amor. O ser humano gostaria de ser justo? Deus é o suprassumo da justiça. O ser humano gostaria de ser poderoso? Deus é o suprassumo do poder. Então ele fala: impossível, não dá para Deus ser o suprassumo do amor e o suprassumo da justiça ao mesmo tempo. Então, na verdade, Deus é o quê? É uma projeção do que o ser humano gostaria de ser e não pode. A apresentadora mencionou a seguinte frase: Deus não criou o homem à sua imagem e semelhança, e sim o contrário. Então, de modo geral, esses dois vídeos passaram a ideia de que Deus não existe, foi inventado, né? Os deuses, no caso, foram inventados pelos humanos, tal como a própria figura de Jesus, sendo perfeita, né, teria sido então uma invenção humana, para representar uma idealização, né, de uma pessoa perfeita, com excelentes qualidades, manifestando excelentes qualidades como amor, poder, sabedoria, justiça, de modo assim excelente. Muito superior, né, ou perfeita, em relação aos humanos. Né? Então, basicamente, é passada a ideia de que é uma ilusão criada pelos humanos, né, a ideia de que possa existir, né, um ser superior aos humanos com qualidades muito mais desenvolvidas do que a gente, que possa servir como uma referência, um exemplo para nós. Né? Então, basicamente, essa é a ideia. Bom, eu notei aí vários pontos aí que precisam de correção, né, várias ideias transmitidas nesses dois vídeos que vão precisar de correção. Eu vou aqui considerar uma por uma. Né? Bom, em primeiro lugar, a gente precisa determinar o seguinte: será realmente que não há absolutamente nenhum indício da existência de um ser inteligente, além de nós aqui na Terra? Né? Sim, existe sim fortes indícios da existência de um Criador. Eu não vou entrar agora aqui em detalhes sobre isso, no canal aí tem vários vídeos, né, que não deixam dúvidas, que realmente é perfeitamente possível que nós não somos os únicos seres inteligentes que existimos no universo. Até é razoável concluir que é possível existir, além de nós, outros seres nesse vasto universo. Isso eu creio que nenhum cientista ou ateu razoável vai discordar dessa possibilidade. Se é possível haver aqui na Terra seres inteligentes, pode também haver em outra parte, né? Ainda que seja rara, né, a vida no universo, pelo que a gente já conseguiu observar até hoje, não se pode descartar essa possibilidade. Né? Mas quanto a algum indício de que a vida aqui na Terra surgiu a partir de uma projeção inteligente, de uma mente inteligente que projetou, realmente há muitos indícios disso. Mas vamos aqui para partir do pressuposto de que pode sim, além de nós aqui na Terra, haver um ou mais seres inteligentes, né, que possuem qualidades parecidas com a nossa. Raciocínio, inteligência, amor, empatia, um senso de justiça e assim por diante. Isso realmente não pode ser considerado impossível. Né? Então, mas vamos então partir desse pressuposto de que sim, é perfeitamente possível que exista tais seres. Né? E aí a pergunta, né? Nesse caso, seria possível que eles sejam superiores a nós, não só no aspecto intelectual, né? Mas no sentido assim de ter qualidades muito mais desenvolvidas, né? Ser mais amorosos, ter um senso de justiça mais apurado, né? Será que isso seria possível, né? O rapaz aí do vídeo disse que não dá para Deus ser amoroso e justo ao mesmo tempo. Não sei exatamente o que ele quis dizer com isso, mas a pergunta é, quem disse que não dá? Né? Nós mesmos conseguimos ser amorosos e justos ao mesmo tempo. Claro que nem sempre a gente consegue acertar, né? Consegue atingir um equilíbrio apropriado, né? Mas, dependendo da situação, é possível, né, equilibrar corretamente. Claro que nós humanos temos essa dificuldade, né? Mas daí voltamos à questão, né? Será que poderia haver alguém que manifesta, né, algum ser que tem uma capacidade maior de equilibrar melhor, no caso, essas duas qualidades, né? O amor e a justiça, né? Então é isso que nós vamos considerar aqui. Também foi comentado que
Tipo, Cristo é uma figura, né, de um ser humano que a gente gostaria de ser, mas não pode. É óbvio que existe realmente um limite, por enquanto, né, de até onde nós conseguimos se desempenhar bem na manifestação de qualidades espirituais, como ser amoroso, ser justo, etc. Né? Mas essa frase, ela acaba passando uma ideia bem desanimadora, né, de que talvez não importa o quanto você se esforce, você não vai conseguir talvez ter um bom desempenho. Né? Não é uma frase que incentiva as pessoas a buscar desenvolver o seu máximo potencial. É uma frase assim que tende a desanimar, né, quem escuta, né, a acreditar, né, no seu próprio potencial de ser melhor, de manifestar amor e injustiça. Então eu evitaria usar essa frase. Ela está certa no sentido de que realmente a gente tem mesmo um limite, né, de até onde conseguimos desempenhar. Isso por enquanto, mas de acordo com a Bíblia, esse limite pode ser cada vez mais superado e o mesmo ser humano pode alcançar níveis constantes, né, de progresso espiritual. E a experiência mostra que realmente é assim, né? Não há limites realmente no que podemos alcançar em termos de melhora, né? Então é uma frase que acaba sendo espiritualmente, né, eu creio que prejudicial para quem escuta, né? Não ajuda muito, não. O Pondé mencionou, né, a fala lá do filósofo alemão de que a religião faz mal. Olha só, a gente precisa entender de uma vez por todas que religião é como aquelas substâncias encontradas na natureza. Né? Se cai na mão de criminosos, elas se transformam em drogas e geram todos os malefícios que a gente conhece. Né? Mas as mesmas substâncias, se caem na mão de cientistas e médicos, elas se transformam em medicamentos que salvam vidas, que aliviam a dor, salvam vidas e curam doenças, que nós encontramos nas drogarias, né, ou farmácias. Né? Então, você tem que entender isso. Religião é exatamente assim. Né? Tem religião ruim, que gera problemas, que prejudicam as pessoas. E tem religião boa, que geram benefícios que nem a própria ciência, nem a própria filosofia conseguiu proporcionar. Né? Como aqui no meu canal eu também dou muitos exemplos que provam isso. Né? Então é só abrindo esse parênteses aí. Bom, mas o que eu queria apresentar para vocês? Né? Em termos assim de pessoas que demonstram de forma excelente qualidades espirituais no seu relacionamento com outros, na maneira de tratar outros, né, de viver, a gente não precisa ir para o céu, né, encontrar com Cristo, com Deus, para a gente ter qualquer referência, para a gente ter uma referência legal de uma pessoa espiritual, uma pessoa amorosa, justa, etc. Né? Olha só, eu queria aqui compartilhar aqui uma situação que eu tenho vivenciado há 7 anos. Eu me casei com a minha esposa, né, há 7 anos. Gente, eu fico assim impressionado, sabe, de ver como que a minha esposa, ela é bondosa, sabe, amorosa, mesmo em situações tensas, difíceis, ela demonstra amor, um equilíbrio, uma humildade, um senso de justiça, de bom critério assim para decidir as coisas, sabe, muito perdoadora. Gente, eu tento entender como que é possível existir no mundo alguém assim. Até eu brinco com ela, né, diz assim, nega, eu acho que você não é desse mundo, cara, porque não é possível, não é possível. Mesmo em situações estressantes, ela mantém a calma. E eu tenho conhecido muitas pessoas assim. Por exemplo, o patrão com quem eu trabalhava um tempo atrás, trabalhei com ele acho que uns 3 ou 4 anos. Ele também é cristão, né? Serve como pastor. Gente, eu não cansava e não canso ainda de admirar a personalidade dele, sabe? E muitas vezes que eu cometi falhas no serviço, que eu falhei até de forma a deixar ele chateado com razão, a maneira bondosa como ele lidou com a situação, o cara é muito honesto, tem uma ética assim, sabe, inquestionável. Eu pude conviver com ele intimamente, né, como amigo da família, e tem hora que eu fico pensando assim, olha, você não precisa ir para o céu, né, para você encontrar pessoas que podem servir como uma excelente referência de qualidades espirituais. Aqui mesmo na Terra você encontra, né? Então, realmente é impressionante, né? O ser humano, alguns seres humanos, né, eles parecem que já alcançou um certo estágio, né, em termos de qualidades espirituais, que realmente servem como excelentes exemplos, né, para todos nós. Aí surge a pergunta, né, mas será que poderia existir, não falando agora dos humanos, né, mas seres inteligentes que tenham essas qualidades ainda mais aprimoradas ou perfeitas, né, ou em equilíbrio? Será que isso é possível?
Sim, é perfeitamente possível. E eu vou demonstrar isso para vocês. Por exemplo, vamos falar, por exemplo, do nível de inteligência do ser humano. Existem vários níveis de inteligência, né? Por exemplo, você vê que o nível de inteligência de uma formiga é um, o nível de inteligência de um golfinho é outro. O golfinho, se eu não me engano, é considerado um dos animais mais inteligentes da natureza, né? E existem várias camadas, né? E nós, humanos, temos, né, inquestionavelmente, um nível, né, realmente de inteligência bastante superior. Ah, Carlos, mas você fala que é superior aos animais, mas tem muitas coisas que os animais conseguem fazer que a gente não consegue. Não, é verdade. São instintivamente inteligentes e sábios, né? E tem coisas que eles deixam a gente no chinelo. Eu entendo, mas, assim, em termos, assim, de inteligência, a gente não pode negar que o ser humano, ele se destaca, né? Como um todo, assim, considerando o todo, ele se destaca. Tanto que chegou aí à Lua, chegou a criar toda essa tecnologia, né? Por exemplo, falando em tecnologia, vou citar um exemplo aqui do ônibus espacial. Demorou anos, né, para ser projetado e construído, e possuía cerca de 1 milhão de peças, né, total. Qual é o nível de inteligência necessário para se construir tal aparelho? Então vamos imaginar assim um gráfico imaginário aqui que seria esse nível de inteligência, né? Agora vamos considerar um outro aparelho também bastante complexo, com várias funções e que, salvo exceções de quando vem assim, com algum problema genético, que é o corpo humano, né? O corpo humano em si, sem problema genético, ele realmente é um projeto incrível, muito superior a de um ônibus espacial. O ônibus espacial, por exemplo, contém cerca de 1 milhão de peças, né? Essa máquina aqui que você vê, o corpo humano, já contém 7 octilhões de peças, né? Ou no caso, átomos, né? Como se fossem peças encaixadas, né? Então agora você imagina o nível de inteligência e poder necessário para construir, né, um ônibus espacial seria mais ou menos isso. E o corpo humano? Então, considerando as funções, a perfeição e assim, tudo que a gente consegue já descobriu do ser humano, então o nível tem que ser muito superior, o nível de inteligência, né, e poder assumiria quilômetros acima disso, né? Então, é possível existir seres mais inteligentes do que os humanos? Sim. Isso aí não é algo assim que deveria nos surpreender, né? Eu estou falando aqui em níveis de inteligência, né? Agora, o que destacou os dois vídeos que nós assistimos, eles trataram de níveis de qualidades espirituais, né? Senso de justiça, ser amoroso, saber equilibrar, né, essas qualidades, ser amoroso e justo ao mesmo tempo. Aí a pergunta, né? Será que pode existir um ser, ou mais seres, né? Que são ainda melhores do que o melhor ser humano da Terra, em termos assim de manifestar, né, amor, capacidade de perdão, etc. Como a gente vê, né, na figura de Jesus, os evangelhos retratar ele, parece realmente a gente assim, tem uma impressão de uma perfeição mesmo, né? Ou de uma pessoa com qualidades extraordinárias, né? Mesmo sendo torturados ali, não criou rancor, né? Ainda amou os seus inimigos, enfim. Será que é possível existir, né, alguém assim, além de nós humanos na Terra, e que se viesse um dia na Terra, a gente ficaria admirado de ver assim, suas boas qualidades? Será que isso é possível? Por que não seria possível? É isso que eu gostaria de perguntar. Você que me assiste, quiser deixar nos comentários aqui, por que você acha que não seria possível? Então, para ser razoável, nós devemos concluir que sim, é possível, é perfeitamente possível. Carlos, você está querendo dizer que Jesus então foi o Filho de Deus e que existe mesmo um Criador que é perfeito? Não é isso que eu quero dizer, né? Independente se existe ou não o Criador, se ele é ou não perfeito, a ideia, uma conclusão razoável que nós podemos chegar é que é perfeitamente possível existir não só em outra parte do universo, aqui mesmo, né, na Terra, como eu demonstrei para você alguns exemplos, é perfeitamente possível você encontrar pessoas maravilhosas, com quase que todas as qualidades super desenvolvidas, né? Não, obviamente não assim de maneira assim suprema, perfeita, né? Claro, mas assim, mas que já sirva como um bom exemplo para imitarmos. Isso aí, claro, tem de monte aqui na Terra, né? Mas além disso, né, fora da Terra, fora desse domínio, né, seria possível encontrar outro ser inteligente, ainda mais amoroso e justo e equilibrado e assim por diante? Por que eu diria que não? Né? Essa é a pergunta. Por que eu deveria concluir que não é possível? Né? Obviamente é possível, é perfeitamente possível. Né? Então, agora ia
surge um outro detalhe, né? Mas sendo possível, será que é possível constatar a existência, né, de tal ser e se ele realmente tem, né, essa perfeição, é superior aos humanos? Bom, aí vai de investigar. Aí vai de buscar e ver se tem algum indício, alguma prova disso, né? Mas aí é uma outra discussão, né? Mas como eu já apresentei aqui no canal e convido você pessoalmente a entrar em contato comigo para a gente conversar sobre isso, caso você tiver alguma dúvida, né, se realmente há indício da existência de um Criador, convido você a conversar comigo. E já posso te adiantar que sim, há fortes evidências, sim, da existência de um Criador inteligente responsável pelo projeto de vida aqui na Terra. Isso aí eu convido qualquer pessoa a conversar comigo pessoalmente para poder, né, conferir aí as informações que temos que apontam, no caso, para esta direção, né? Mas qual a lição que a gente poderia tirar, né, de toda essa nossa aqui consideração? Infelizmente, vídeos como esse acabam meio que desanimando as pessoas, né, de acabar de se esforçar em busca de alcançar o seu máximo potencial. Meio que dá a impressão de que a gente não tem muita capacidade, né, de alcançar níveis superiores de qualidades espirituais e que tampouco poderia existir, né, alguém que veio aqui na Terra para nos ajudar, né, que é apenas uma invenção humana. Então isso acaba enfraquecendo. Aí, na minha opinião, acredito que isso acaba enfraquecendo um pouco, né, o entusiasmo que alguém poderia ter de se desenvolver, focando, inclusive, né, o bom exemplo de pessoas, né, como a Jesus, que, querendo ou não, podemos ver nele, sim, muitas qualidades maravilhosas a que devemos imitar, né? Então, são dois vídeos que acredito que, infelizmente, acabam gerando esse efeito negativo, né? Mas, enfim, comenta aí o que você achou e eu estou à disposição para quem quiser falar comigo pessoalmente, né, para conhecer as informações, as evidências da existência aí de um Criador inteligente.